Bom, o tema ética e política, né, especificamente Maquiavel, vocês sabem que para abordagem desse tema, por exemplo, com os alunos do ensino médio, né, é muito fácil encontrar ganchos com a nossa realidade. Basta abrir os jornais, né? Os nossos políticos têm se encarregado, especialmente nos últimos dias, nas últimas semanas, né, de atualizar, né, esse tema e, inclusive, atualizar, né, algumas questões que Maquiavel levanta. Né? Só lembrando que Maquiavel viveu entre 1469 e 1527. A obra principal de Maquiavel, O Príncipe, foi escrita em 1513, né? Portanto, há quase 500 anos. Né? E Maquiavel pensa a questão da política, reflete sobre a questão da política a partir do contexto histórico em que ele estava mergulhado, em que ele vivia, que no caso se trata da Itália, a Itália renascentista, que naquela época estava organizada em cidades-estado independentes, né? Algumas dessas cidades tinham um regime principesco, eram principados, e outras tinham um regime republicano, eram repúblicas. Então Maquiavel reflete sobre a política a partir desse referencial do seu tempo. Nós poderíamos perguntar, bem, mas se Maquiavel reflete sobre uma realidade política que está aí 500 anos, né, distante de nós, como é que Maquiavel ainda hoje é lido, é discutido, é pensado, tem interesse e parece tão atual, 500 anos depois? É que Maquiavel, ele pensa a questão da política, embora a partir desses referenciais históricos mais imediatos, referenciais do seu tempo, ele consegue transcender esse contexto histórico e pensar a questão da política em termos mais gerais. Ele vai procurar mostrar qual é a lógica a partir da qual, né, a política acontece, né? E ele vai dizer que os homens trilham sempre caminhos já conhecidos. Há algumas constantes. Há uma lógica do comportamento político que se verificava no tempo de Maquiavel, se verificava antes de Maquiavel e continua ainda ocorrendo hoje. Né? É por isso que nós temos essa sensação de atualidade ao ler um autor que está 500 anos distante de nós. Né? Eu vou abordar o tema da ética e política tomando como referência a obra mais conhecida de Maquiavel, O Príncipe, especialmente os capítulos 15 a 19, que são os capítulos mais chocantes do Príncipe, né? São os capítulos assim considerados mais escandalosos, né? Aqueles capítulos em que Maquiavel vai efetivamente romper, né, com uma visão que predominava na época, a visão do humanismo cristão, né, e vai então apresentar uma outra concepção de política, né, baseada naquilo que Maquiavel entendia ser a realidade. Né. Nessa época em que Maquiavel viveu, né, a noção de virtude política tinha grande importância, especialmente dentro do humanismo renascentista, né? Do humanismo na sua formulação renascentista. Por quê? Porque os humanistas acreditavam que o bom governo dependia fundamentalmente das qualidades dos homens que dirigem as instituições, né? Portanto, havia toda uma ênfase nos atributos pessoais do governante, nos atributos pessoais do príncipe, nas suas qualidades morais. Os escritores humanistas desse período procuravam determinar os princípios morais que deveriam nortear a ação dos príncipes, apresentando, para tanto, uma lista de virtudes, havia uma listagem de virtudes, né,
e, em oposição a essa lista de virtudes, uma lista de vícios, né? E a proposta dos escritores humanistas era exatamente que o príncipe praticasse todas as virtudes e procurasse fugir, evitar todos os vícios. Com isso, nós teríamos então a figura do bom príncipe. O bom príncipe é aquele que pratica todas as virtudes e foge a todos os vícios. Essas ideias, na época, eram expostas através de uma modalidade de literatura, uma modalidade de escritos que se tornaram muito comuns no Renascimento e que são chamados espelhos de príncipes. Esses espelhos de príncipes são obras curtas, recheadas de conselhos e regras morais que deveriam ser seguidos por reis e príncipes. A ideia de espelho é a seguinte: o espelho seria a apresentação de uma imagem ideal ou uma imagem idealizada do príncipe, idealização que se pautava precisamente por essa ideia de praticar todas as virtudes e evitar todos os vícios, né? E então o espelho apresentaria esta imagem idealizada e o príncipe seria convidado, o bom príncipe, né, seria convidado a encarnar, através da sua prática política, através da sua conduta, esse ideal apresentado pelo espelho de príncipes. Há uma série de escritos desse gênero, né? Talvez o nome mais conhecido seja o de Erasmo de Roterdã, né, que escreveu o Elogio à Loucura. O Erasmo tem um escrito desse gênero, Espelhos de Príncipes, denominado A Educação de um Príncipe Cristão, né? Então, esse gênero de obra, uma obra de conselhos, né, para os príncipes que quisessem encarnar a figura do bom príncipe. Bom, quais eram as virtudes que esses autores consideravam adequadas aos príncipes? Normalmente, para elaborar essa lista de virtudes no humanismo renascentista, se tomava como referência uma lista de qualidades morais que iam desde aqueles atributos morais clássicos que já haviam sido consagrados pelo pensamento antigo, por exemplo, através de Platão, né? As chamadas 4 virtudes cardeais: sabedoria, temperança, coragem e justiça. A essas virtudes se acrescentava uma listagem de virtudes cristãs, virtudes tipicamente cristãs, como, por exemplo, piedade, religião, fé. Fé, aí no texto de Maquiavel, vocês têm inclusive um capítulo aí no fascículo que vocês receberam, né? O respeito à fé. Fé significa fidelidade à palavra dada, né? E a essas qualidades cristãs normalmente se acresciam também alguns ideais tipicamente renascentistas, como, por exemplo, a liberalidade, a magnificência, honra e glória. Ora, a obra O Príncipe de Maquiavel, ela é escrita neste contexto, né? E alguns estudiosos consideram o Príncipe de Maquiavel talvez como o representante mais ilustre desse gênero literário conhecido como Espelhos de Príncipes. Especialmente nessa parte que eu vou analisar, os capítulos 15 a 19, onde a discussão de Maquiavel converge exatamente pelos temas desenvolvidos pelo gênero Espelhos de Príncipes. Contudo, quando Maquiavel volta a essa discussão dos humanistas, ele o faz não para concordar com os humanistas, mas exatamente para contestar a visão humanista sobre o príncipe cristão, né? E apresentar uma outra concepção completamente diferente, né? Especialmente no que se refere à relação entre ética e política, né? Agora, Maquiavel, ele tem consciência de que ele está rompendo com uma visão tradicional, com uma visão consagrada, e ele é muito cuidadoso ao promover essa ruptura, cuidadoso e astucioso, né? Ele procura fazer essa ruptura com o pensamento tradicional, mas sempre
procurando chocar o mínimo possível as pessoas que acreditam nesses valores tradicionais, revelando sempre muito respeito pelas representações que os homens têm, né? Das virtudes morais, do bom príncipe e assim por diante. Então eu vou mostrar como é que Maquiavel faz isto, né? Como é que ele rompe. Logo no início do capítulo 15 do Príncipe, no qual Maquiavel examina como deve o príncipe comportar-se com os seus súditos, ele encontra um modo de romper com as opiniões vigentes sem declarar guerra aberta à tradição, sem bater de frente com a tradição, né? Mas formulando uma ideia geral, né, que já traz implícita a negação das concepções tradicionais do bom príncipe, né? Diz ele, aqui no capítulo 15: mas sendo meu propósito escrever coisa útil para quem a entende, pareceu-me mais conveniente seguir a verdade efetiva. O termo italiano, que é bem conhecido, é verità effettuale. A verdade segundo o efeito das coisas, a verdade segundo aquilo que é na realidade, né? Então, pareceu-me mais conveniente seguir a verdade efetiva das coisas do que o que delas se possa imaginar. E muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem se teve conhecimento de existirem verdadeiramente. É tão distante o modo como se vive e o modo como se deveria viver, que aquele que deixa aquilo que faz pelo que deveria fazer, aprende antes a arruinar-se do que a preservar-se. Vejam, o modo como se vive, é o plano da verità effettuale, é o plano da verdade das coisas como elas são, efetivamente, na realidade. O modo como se deveria viver é o plano da imaginação, da idealização, daquilo que deveria ser, né? E até hoje, Maquiavel está dizendo que não dá para confundir essas duas coisas. E até hoje nós vemos pessoas confundindo, né, essas duas coisas, né? Ao analisar a realidade, né, uma certa dificuldade de ver a realidade como ela é, especialmente quando essa realidade é dura, contraria, né, aquilo que eu acho que deveria ser, né? Nós costumamos projetar o nosso dever ser sobre aquilo que é, né? Ora, mas a separação entre aquilo que deveria ser e aquilo que é, entre direito e fato, não representava novidade, e a filosofia política clássica conhecia essa distinção. Só que, enquanto Platão e Aristóteles, por exemplo, concebiam o dever ser, isto é, o ideal político formulado pela razão, como norma para julgar aquilo que é, né? Como nós vimos na exposição do professor José Alves, né, sobre a República de Platão, né, a construção de uma república em Logos, né, de um certo ideal, né? Maquiavel propõe, por assim dizer, uma inversão nesse procedimento. Distanciar-se, o que ele propõe? Distanciar-se de qualquer ideal concebido pela imaginação e tomar como ponto de partida a verdade efetiva, para extrair dela princípios de ação. Então, a ação política não será guiada mais por um certo dever ser político, fruto da imaginação, mas, segundo Maquiavel, ela deverá ser guiada, né, por princípios extraídos da própria realidade política. Então vejam que é uma mudança substancial no ponto de vista da análise, né, em relação àquilo que o humanismo cristão pensava sobre a ação do príncipe, né? E essa mudança no ponto de vista da análise pode ser percebida já pelo próprio título do capítulo 15, o capítulo onde ele trata das qualidades principescas, daquelas virtudes morais que os humanistas propunham, né? O título do capítulo é o seguinte: das coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Vitupério, vituperados é um termo meio do baú para a gente, né? É um termo
que a gente não costuma usar, mas vituperado significa censurados, desaprovados, né? Então, o título do capítulo é das coisas pelas quais os homens, em geral, especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Ora, louvor e vitupério não designam qualidades do príncipe, mas sim o modo pelo qual sua ação é vista e avaliada pelos outros, merecendo louvor ou censura, aprovação ou desaprovação. Então ele começa tratando das qualidades dos príncipes, não falando das qualidades em si mesmas, mas falando do modo como o príncipe é visto, o modo como ele é avaliado, positivamente ou negativamente. Em lugar da qualidade moral da ação em si mesma, interessa a Maquiavel sua qualificação, quer dizer, o modo pelo qual ela é vista pelo outro, representada, avaliada. As expressões empregadas por Maquiavel, isso ao longo desses 4 capítulos, do capítulo 15 ao 19, isso se repete com muita constância. Ele emprega expressões que mostram bem esse enfoque, né, de pegar o príncipe a partir da visão que os súditos compõem dele. Ele diz, olha, as qualidades, ele se refere às qualidades pelas quais os príncipes são notados, o modo como eles são tidos, o modo como são considerados pelos outros, sua fama, sua reputação. Abandonando o campo invisível das intenções da consciência, que seria o campo ético, né? Então ele abandona, Maquiavel abandona o campo invisível das intenções da consciência e sua análise vai priorizar o ato político como fenômeno, quer dizer, como aquilo que aparece. O ato político é aquilo que se torna visível, que se manifesta, que aparece, né? De tal modo que a ação concreta do príncipe, tornando-se visível, fica exposta à avaliação. Essa mudança de perspectiva é intencional, como se pode perceber pelo que Maquiavel diz aqui ainda no capítulo 15. Diz ele: deixando de lado, pois, as coisas imaginadas relativamente aos príncipes e discorrendo sobre as que são verdadeiras, digo que todos os homens, e principalmente os príncipes, por estarem situados mais no alto, são notados por algumas daquelas qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Então veja, ele não está falando da qualidade em si do príncipe, mas o modo como os príncipes são notados, são vistos, né, pelos seus súditos. Sebastião de Grazia, que escreveu Maquiavel no Inferno, vai aparecer aqui no final nas referências bibliográficas, uma obra muito interessante, tem traduzido e tal, muito, um texto que inclusive recebeu o prêmio Pulitzer, muito bem elaborado. O Sebastião de Grazia vai assinalar uma diferença fundamental entre o ponto de vista maquiaveliano e aquele encontrado nos manuais humanistas de regras para príncipes. Diz o de Grazia: enquanto o espelho dos príncipes apresenta um modelo prescrito por Deus, lá no humanismo cristão, né? Qual que era o modelo de príncipe que era apresentado? Um modelo prescrito por Deus, transcrito, seja por filósofos morais, pelos confessores ou pela consciência. O príncipe de Maquiavel apresenta o modelo do povo. Um príncipe deveria se conduzir de forma a ser louvado por seus súditos e governantes amigos. Um outro autor que também estuda muito Maquiavel vai aparecer aqui no final. Infelizmente nós não temos tradução dessa obra do Lefort, né? Vocês conhecem o Lefort através de outras obras traduzidas, mas essa não está traduzida, a obra dele sobre Maquiavel, Le Travail de l'Homme. O Lefort vai dizer o seguinte: ele também acredita que Maquiavel não deixa dúvidas quanto à necessidade de agir sob os olhos de seus súditos e de compor a imagem do poder que eles, os súditos, esperam dele.
diz o Lefort, as qualidades do príncipe são aquelas que a opinião lhe reconhece. Tá? Não são mais aquelas qualidades, né, que os filósofos morais diziam que o príncipe deveria ter. Não, as qualidades do príncipe são aquelas que a opinião dos seus súditos lhe reconhece, o modo como esse príncipe, né, aparece para eles. Bom, resta saber quais são as qualidades que a opinião dos súditos, né, reconhece como tais. Responde Maquiavel. Né? Ainda aqui no capítulo 15, ele vai então apresentar as qualidades, né, que os súditos reconhecem como qualidades do príncipe. Diz ele: alguns são tidos como liberais, outros como miseráveis. Alguns são tidos como pródigos, outros como rapazes de rapina, né, que rouba, que expolia. Alguns cruéis, outros piedosos, um perjuro, o outro leal, efeminado e pusilânime ou truculento e animoso, afável ou soberano, lascivo ou casto, íntegro ou astucioso, enérgico ou condescendente, grave ou leviano, religioso ou incrédulo, e assim por diante. Bom, o que Maquiavel apresenta aqui, né, como qualidades do príncipe, são exatamente as qualidades que figuravam lá nas listas dos escritores humanistas, né? E vejam que a enumeração dessas qualidades, ela é disposta de uma tal forma que a cada virtude corresponde um vício. Nós temos aí uma dupla lista, né, de virtudes e vícios. Então, essa passagem do texto, surpreendentemente, nos leva de volta às virtudes e vícios convencionais, aqueles lá dos humanistas cristãos. Não é fácil livrar-se da figura do bom príncipe humanista. Quando estaríamos talvez autorizados a alimentar a expectativa de que este tivesse sucumbido ao princípio da veritas effectuale, né, da verdade segundo o real, ele ressurge, a figura do bom príncipe ressurge cristalizado na opinião do senso comum. O que a opinião do senso comum, o que a opinião quer do príncipe? Aquilo que os humanistas cristãos diziam que deveria ser um bom príncipe, que ele pratique todas as virtudes e fuja a estes vícios, né? Todos os vícios. Ao buscar as coisas que são verdadeiras em relação aos príncipes, não nos deparamos com algo diverso do que era concebido no plano da imaginação. Ao contrário, salta aos olhos a coincidência entre as qualidades que compõem o perfil imaginário do bom príncipe e os parâmetros a partir dos quais homens reais julgam príncipes reais. Né? Então haveria aqui uma coincidência entre imaginação, né, e o modo como os homens julgam efetivamente os príncipes reais. O que os súditos esperam do príncipe é que ele seja portador de todas as boas qualidades, como constata Maquiavel, diz ele. E sei que cada um admitirá que seria muito louvável que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades acima citadas, aquelas que são tidas como boas, e evidentemente evitasse todas as más, isto é, os vícios, né? Cada um na semântica maquiaveliana quer dizer todos, né? Que todos, né? A opinião comum julga que seria muito louvável, né? Nós estamos aqui no plano do que deve ser. Seria muito louvável, seria muito bom, né, que os príncipes praticassem todas as qualidades e fugissem a todos os vícios. Acontece que, na perspectiva maquiaveliana, o príncipe que quiser ser bem-sucedido no seu governo, o príncipe que quiser ter sucesso político, não pode comportar-se segundo o perfil imaginário do bom príncipe, basicamente por duas razões. Por que o príncipe não pode se comportar segundo aquele perfil humanista do bom príncipe?
A primeira razão diz respeito à própria condição humana, que não permite observar todos os preceitos morais considerados bons. Diz Maquiavel: um homem que quiser em todo lugar fazer profissão de bondade não pode evitar sua ruína entre tantos que não são bons. Assim, é necessário a um príncipe, querendo manter-se, isto é, querendo manter-se no poder, querendo manter-se à frente do Estado, querendo manter-se, que aprenda a poder não ser bom e que se utilize ou deixe de utilizar-se disso segundo a necessidade. Bom, a censura dirigida aí ao homem que em todo lugar quiser fazer profissão de bondade, o início aí da citação, o homem que... essa censura tem endereço certo. Ela dirige-se à figuração humanista do bom príncipe, capaz de praticar todas as virtudes e fugir a todos os vícios. Partilhando dessa opinião, os súditos também são prisioneiros da imagem do bom príncipe, quer dizer, o senso comum identifica-se com os ideais humanistas. A segunda razão que leva Maquiavel a romper com a concepção tradicional do bom príncipe é de ordem estritamente política. Diz ele: um príncipe, especialmente um príncipe novo, não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, isto é, aquilo que vigora no plano da ética, do comportamento individual, aquelas qualidades pelas quais os homens são considerados bons. Então, o príncipe não pode comportar-se segundo, observar todas aquelas coisas, pelas quais os homens são considerados bons, sendo frequentemente obrigado, para manter o Estado, a agir contra a caridade, contra a fé, contra a humanidade, contra a religião, quer dizer, contra aqueles valores humanistas. Vejam, ele age assim porque ele é obrigado para manter o Estado a agir assim. Isto é, para se preservar no poder, para manter um Estado bem governado, há certas exigências políticas às quais o príncipe deve obedecer. E essas exigências políticas é que vão entrar em conflito com aqueles ideais humanistas em relação às virtudes principescas. Portanto, nós temos aqui um conflito entre a representação que os súditos compõem do príncipe e aquilo que é necessário ao príncipe executar para atender às demandas inerentes à lógica do poder. A segurança do Estado pode exigir que o príncipe quebre o espelho humanista, isto é, que tenha um comportamento contrário àquela imagem idealizada que o povo compõe dele. Entretanto, ao proceder desta forma, o príncipe corre o risco de converter-se em objeto de reprovação e censura por parte de seus súditos, despertando inclusive o ódio dos súditos, o que também tem consequências políticas desastrosas. Enfim, reduzindo a questão aos seus termos essenciais, poderíamos dizer que o dilema político do príncipe consiste em não lhe ser possível nem encarnar a imagem do poder que os súditos esperam dele, nem frustrar inteiramente a representação do bom príncipe, porque os súditos aprovam este príncipe, com este perfil do bom príncipe. Como sair dessa? A reflexão maquiaveliana, a partir desse ponto, concentra-se toda no terreno da representação, a começar pelo questionamento das imagens tradicionais da virtude e do vício, o modo como a tradição concebe a virtude e o vício e as imagens dessas virtudes. Diz Maquiavel:
Porque se considerar tudo muito bem, encontrar-se-ão algumas coisas que parecem virtudes e que, sendo seguidas, lhe trariam a ruína, e outras que poderão parecer vícios, mas sendo seguidas, lhe trazem, quer dizer, ao príncipe, né, segurança e bem-estar. As representações dos súditos sobre o soberano configuram um sério problema. Julgando com base naquilo que é mais visível, mais aparente, manifesto, o povo se fixa nas aparências, louva o que parece virtude, mas que, se fosse posto em prática, acarretaria a ruína do príncipe e do Estado. Maquiavel adverte o soberano sobre a precariedade desse saber popular que se alimenta das aparências, né? O povo julga a partir das aparências. Então, diz Maquiavel, todos veem, famosa frase de Maquiavel, né? Todos veem aquilo que tu pareces, poucos sentem o que tu és. E numa outra obra de Maquiavel, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ou comentários da primeira década de Tito Livio, segundo algumas traduções, ele vai dizer algo semelhante, né? Com uma formulação um pouco mais genérica. Diz ele, porque os homens se alimentam tanto das aparências como daquilo que é. Até, muitas vezes, comovem-se mais com as coisas que parecem do que com aquelas que são. Isso hoje para a gente parece até uma banalidade, mas, gente, dizer isso em 1513 e ter essa percepção em 1513, eu acho fantástico, né? Então, por possuir um saber que se alimenta das aparências, o povo não sabe, segundo Maquiavel, não sabe escolher o que melhor lhe convém politicamente. Fixando-se no plano mais imediato, não apreende o sentido global do projeto político do príncipe novo, os seus fins últimos, e por isso tem muita dificuldade de compreender a necessidade do príncipe de agir quebrando o espelho humanista, né? O que fazer para resolver esse dilema entre o bom, porque os súditos vão cobrar do príncipe, eles vão fazer duas demandas contraditórias ao príncipe. Eles querem que o príncipe encarne aquele perfil do bom príncipe, mas eles querem também que o príncipe faça um bom governo. E diz Maquiavel, bem, para fazer um bom governo, ele não pode agir segundo aquele perfil, né, humanista do bom príncipe. Como é que nós vamos encontrar uma saída para essa contradição? Eu não posso, o príncipe não pode satisfazer a representação do bom príncipe que os súditos esperam dele, mas ele também não pode frustrar inteiramente essa representação, senão ele vai provocar ódio nos súditos, enfim, pode vir uma conspiração, ele pode ser derrubado, enfim, né? Temos aí um problema político sério, né? O que fazer? Para resolver o dilema apontado acima, o autor recomenda, a recomendação de Maquiavel, que o príncipe seja tão prudente que saiba fugir à infâmia, infâmia aqui significa a má fama, né? Saiba fugir à infâmia daqueles vícios que o fariam perder o Estado. Ora, mas o que Maquiavel está recomendando aqui é que se acenda, mais ou menos isso, que se acenda uma vela a Deus e outra ao diabo. Por quê? Porque ele não diz que o príncipe deve fugir ao vício, mas apenas à sua má imagem. Ou seja, quando o príncipe executa uma ação moralmente condenável do ponto de vista dos valores tradicionais, a qual, entretanto, ele não pode furtar-se em razão das exigências inerentes à lógica política, o que ele deve fazer, segundo Maquiavel? Deve revesti-la de uma aparência que suscite aprovação em lugar de censura. Maquiavel deixa claro, no capítulo 18 do Príncipe, que, se por um lado o soberano não pode, ao nível da prática política, observar todas as qualidades morais consideradas boas, por outro lado, é absolutamente necessário que ele aparente possuir essas qualidades, justamente para dar alguma satisfação
àquela representação que os súditos têm do bom príncipe, né? E aqui nós temos algumas citações de Maquiavel que deixam isso muito explícito, né? No capítulo 18, diz ele: o príncipe não precisa possuir de fato todas as qualidades acima citadas, mas é necessário que aparente possuí-las. Antes teria a audácia de afirmar que, possuindo-as e praticando-as todas, elas seriam prejudiciais, ao passo que, aparentando possuí-las, são úteis. Por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo efetivamente, mas ter o ânimo disposto de tal modo que, não podendo sê-lo, o príncipe possa e saiba tornar-se o contrário. Vejam que Maquiavel prefere que o príncipe consiga realmente, né, através da sua ação, da sua prática, preencher aquele perfil humanista do bom príncipe. Ele não tem nada contra o perfil em si mesmo, né? O grande problema é que muitas vezes isso não é possível. Bom, mas se ele não puder ser esse perfil, e não poder ser por quê? Por razões de ordem política, por exigências de ordem política, né? Então o príncipe deve tornar-se o contrário, né, daquelas qualidades. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, Maquiavel vai afirmar que o príncipe frequentemente tem necessidade, para manter o Estado, de agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Aliás, os valores humanistas, contra tudo isso, né? Deve, no entanto, ter muito cuidado para que nunca lhe escapem da boca palavras que não sejam plenas das 5 qualidades acima referidas e pareça, à vista e ao ouvido, ser todo piedade, todo fé, todo integridade, toda humanidade, todo religião. O autor rompe com as concepções tradicionais, aí fica claro, né, a ruptura com as concepções tradicionais sobre as virtudes, não para desqualificar essas concepções. Maquiavel nunca, em nenhuma obra sua, ele vai procurar demolir esses valores ou contestar esses valores, né, humanistas. Ele rompe não para desqualificá-los enquanto valores reconhecidos pelos homens, mas para adotar um outro ponto de vista. O foco da reflexão maquiaveliana não incide, como fariam os humanistas, na posse efetiva de determinada virtude, como, por exemplo, o ser piedoso, mas sobre o parecer piedoso. Do ponto de vista dos humanistas, mais importante do que parecer é ser. Maquiavel dirá o contrário: mais importante do que ser é parecer, pois se os homens julgam pelas aparências, eles veem o que parece ser e não aquilo que é. Ou seja, o que Maquiavel está fazendo aqui é substituir o bom príncipe humanista pela boa imagem do príncipe, né? O príncipe pode... O que Maquiavel quer é que o príncipe dê de si uma boa imagem sem ser obrigado a praticar todas aquelas virtudes, né, humanistas. Então, mas o preceito de que o príncipe deve parecer bom ou dar de si uma boa imagem não é facilmente realizável. O próprio Maquiavel vai reconhecer isto, né? Isso porque Maquiavel coloca em dúvida a relação entre a prática da virtude e do vício e suas respectivas representações. Numa lógica bem simples e bem direta, nós poderíamos pensar, bem, a prática de uma virtude produz uma boa imagem, uma boa representação. A prática de um vício produz uma má imagem, uma infame e assim por diante. Maquiavel vai mostrar que não é assim tão simples. Uma boa ação, a prática de uma virtude, né, alguém ser bondoso, pode suscitar uma má imagem, e a prática do vício pode suscitar uma boa imagem, né? Vejam, ele recorrendo à experiência histórica, ele vai mostrar que alguns imperadores romanos
apesar de terem vivido sempre exemplarmente e demonstrado possuir grande força moral, perderam o poder ou foram mortos pelos seus que contra ele conspiraram. Contra eles conspiraram. Então veja, uma boa ação produz uma má imagem, e um bom príncipe pode ser derrubado pelos seus súditos. Bom príncipe no sentido humanista. Discorrendo longamente sobre as circunstâncias específicas em que esses imperadores tiveram de governar, isso está no capítulo 19 do Príncipe, ele vai extrair uma conclusão de caráter mais geral, e vai dizer o seguinte: e aqui se deve notar que o ódio se adquire tanto pelas boas ações como pelas más. No outro extremo, ele vai dar um outro exemplo, no outro extremo, no extremo do vício, Maquiavel invoca a figura do imperador romano Severo, crudelíssimo, extremamente rapaz, segundo Maquiavel, quer dizer, espoliava os súditos, extorquia o que podia dos súditos. Diz Maquiavel, Severo não esqueceu nenhum tipo de injúria que contra o povo se pudesse cometer. Enfim, tudo aquilo capaz de desencadear o ódio popular e levá-lo à perda do poder. E, no entanto, diz Maquiavel sobre Severo, ainda que o povo fosse por ele oprimido, Severo pôde governar, pôde sempre reinar com felicidade. Sua altíssima reputação o defendeu sempre daquele ódio que o povo teria podido conceber contra ele em razão de suas pilhagens. Mas, se a ação de Severo originalmente se prestaria a despertar o ódio, o que fez com que, ao contrário, ele alcançasse uma altíssima reputação? Em outras palavras, qual é o mecanismo pelo qual uma ação, em princípio odiosa, produz uma boa imagem? E aí vem a resposta de Maquiavel, A astúcia aparece como o grande princípio capaz de transtornar uma eventual relação mecânica entre ação e representação. Não é por acaso que Severo é classificado por Maquiavel como ferocíssimo leão e astutíssima raposa. A teoria da astúcia, formulada no capítulo 18 do Príncipe, começa, a exemplo de outros capítulos, mencionando uma qualidade moral idealmente reconhecida por todos, a cujo enunciado se segue um não obstante ou um contudo, que traz a discussão para o plano da veritas effectuar, da verdade segundo a ordem das coisas, negando o valor anterior e opondo-lhe algo inteiramente distinto. Então vejam o que faz Maquiavel aqui. Diz ele: quanto seja louvável num príncipe manter a fé e viver com integridade e não com astúcia, cada um o entende. Esse cada um entende é o que todos pensam, é o que todos julgam, senso comum. Cada um entende. Não obstante, aí vem o nome de manco em italiano, e normalmente quando nós encontramos essa expressão, vem a ruptura de Maquiavel com aquilo que ele havia anunciado anteriormente. Não obstante, se vê por experiência em nossos tempos, príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada e souberam, pela astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, aqueles que se basearam na lealdade. Então vejam, a astúcia aí aparece como aquele princípio capaz de transtornar a cabeça dos homens, perturbar, desorganizar a cabeça dos homens, mudar o aspecto daquilo que eles estão vendo. A defesa do uso da astúcia que Maquiavel faz em oposição à integridade ou lealdade
assenta-se numa abordagem da natureza humana que, na opinião de Lefort, consuma a ruptura maquiaveliana com o humanismo clássico. E aí vem a famosa concepção de Maquiavel sobre a natureza dos homens, especialmente a natureza dos príncipes, né? Admitindo existirem duas formas de combate, uma pelas leis, outra pela força, Maquiavel atribui a primeira, pelas leis, né, aos homens, enquanto que a segunda, a força, seria própria dos animais. O soberano deve, entretanto, segundo Maquiavel, saber empregar de maneira adequada as duas formas, o animal e o homem. Afirmada a duplicidade do príncipe, homem e animal, o autor examina os atributos da natureza animal, recorrendo à célebre analogia da raposa e do leão, que vocês com certeza já conhecem, né? Diz ele: tendo, portanto, um príncipe, necessidade de saber bem utilizar a natureza da besta, isto é, a natureza do animal, né? Deve dela tomar a raposa e o leão, porque o leão não tem defesa contra as armadilhas e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos, né? Nós temos aí então as duas qualidades os dois aspectos que Maquiavel considera imprescindíveis ao príncipe, né? Força é o leão, né? E astúcia, que é a raposa. Em sua teoria da astúcia, Maquiavel recomenda que o príncipe dissimule a ruptura com as virtudes tradicionais. Então vejam a solução que ele vai encontrar para que o príncipe, que não pode agir segundo aquele perfil humanista do bom príncipe, né? Mas também não pode frustrar inteiramente essa representação que os súditos têm do príncipe, né? A solução que Maquiavel então encontra, né? Através da sua teoria da astúcia. Ele recomenda que o príncipe dissimule a ruptura com as virtudes tradicionais através, se não de uma boa imagem, ao menos de uma imagem não má, uma imagem que não seja odiosa. Lembra ele que a um príncipe nunca faltaram razões legítimas para encobrir sua falta de fidelidade, né? Esse encobrir vai ser obra da astúcia, né? Sua falta de fidelidade. Sobre isto, poder-se-ia dar infinitos exemplos modernos e mostrar quantos acordos e quantas promessas tornaram-se nulas e vãs pela infidelidade dos príncipes. E aquele que melhor soube fazer-se de raposa, saiu-se melhor. Então, para os súditos apegados à imagem do bom príncipe, um atentado contra a virtude, em princípio inaceitável, pode tornar-se digerível, aceitável, quando dissimulado por uma imagem tolerável. Ao afirmar que o príncipe não necessita possuir todas as qualidades, mas é preciso que aparente possuí-las, Maquiavel está precisamente constatando que a prática da virtude pode ser substituída e com vantagem, segundo ele, pela aparência de virtude. A astúcia torna possível abrir mão do conteúdo da virtude, conservando-se, contudo, sua aparência. Em uma palavra, trata-se de enganar os súditos através da astúcia, não é? Simular a prática de uma virtude. Mas os súditos facilitam a tarefa do príncipe, tornando-se, por assim dizer, cúmplices do seu próprio engano. Esta cumplicidade verifica-se primeiramente porque, segundo Maquiavel, tão simples são os homens e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar.
Outro aspecto que revela como os súditos são cúmplices do seu engano reside no fato de que, mais do que julgar pelas aparências, os homens se satisfazem com as aparências. Então diz ele, veja, nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há juiz, porque o príncipe é a autoridade máxima, acima dele não há ninguém, né? Então, nas ações de todos os príncipes, de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há juiz a quem reclamar, o que se olha é o êxito da ação política. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Os meios empregados serão sempre considerados honrosos e louvados por cada um. Por cada um aí quer dizer por todos, né? Caso seja necessário, então, esse é o raciocínio de Maquiavel, caso seja necessário para alcançar esses fins, né, esses fins políticos, adotar uma conduta que fuja aos padrões morais convencionais, o príncipe deve dissimulá-la sob a máscara da virtude. Porém, os súditos aceitam essa aparência, até com certa facilidade, como se fosse a própria virtude, mesmo que sob a justificativa da eficácia política. Significa o seguinte, eles admitem o mal. O que eles rejeitam é a visão do mal ou a sua imagem. Recorde-se que Severo pôde praticar o mal. O que o salvou foi sua altíssima reputação, né? O mal pode, então, ser posto, mas não exposto. Precisamente por se fixar nas imagens, o povo não exige o bem, bastando sua aparência para satisfazê-lo. Mas Lefort vai chamar a atenção para algo muito interessante. Essa mistificação é apenas parcial, porque em algumas leituras, em função dessa teoria da astúcia, o príncipe maquiaveliano aparece assim como uma entidade poderosíssima que engana, manipula os homens, etc, etc, etc. Lefort vai mostrar o seguinte, espera um pouquinho, essa mistificação é apenas parcial. Diz ele, se o povo, né, se deixa enganar pela aparência, não é apenas porque o príncipe é grande simulador e dissimulador, mas também porque consegue vencer seus adversários e manter o Estado, e reorganizar a vida civil, né, e produzir uma melhora nas condições de vida do povo. Enfim, poderíamos dizer que o povo não está completamente enganado quando se deixa enganar. Na medida em que o ganho político entra nos seus cálculos, nem ele pode ser considerado simples massa de manobra de uma inteligência maligna e astuciosa, seria o príncipe, né? Nem seu imaginário político pode ser visto como totalmente destituído de realidade, né? Porque ele se deixa enganar quando... E hoje em dia a gente vê que é a mesma coisa, né? Vocês se lembram do episódio Clinton lá nos Estados Unidos, né? Episódio Clinton-Mônica Lewinsky, né? Ora, quantos governantes, quantas pessoas que ocupam cargos políticos importantes não foram derrubados por escândalos sexuais muito menos, né, chocantes do que o do Clinton? O que manteve o Clinton no poder? Seu governo foi muito bem sucedido, especialmente do ponto de vista econômico, né? Então, isso é que Maquiavel está dizendo. Espera um pouquinho. O governante, se ele governar bem, se isso resultar numa melhoria, né, de vida do povo, o povo até, né, vai deixar passar, né, a prática do mal, enfim, vai dar algum desconto, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, que o povo não está inteiramente inteiramente enganado quando se deixa enganar, porque ele está se deixando enganar em troca de alguma coisa, né?
Maquiavel está convencido de que a mistificação operada pela astúcia se dá em benefício do povo, uma vez que, ao regulamentar o conflito de interesses, reprimindo as violências e a desordem civil, o príncipe, de alguma forma, responde às demandas de seus súditos, que são extremamente modestas, segundo o próprio Maquiavel. O que os súditos pedem ao príncipe? Eles desejam somente que sejam garantidas suas vidas, suas pequenas propriedades e a honra de suas mulheres. Isso lá no contexto da Itália renascentista, né? Era tudo que os súditos queriam. Por isso mesmo, na perspectiva maquiaveliana, o príncipe que manipula e engana, ainda assim é bom. Ele é classificado pelo autor como excelentíssimo. Ele usa esse superlativo várias vezes nos seus textos, né, para falar do príncipe novo. Então, ele é classificado pelo autor como excelentíssimo, dotado de uma virtude que o capacita a pensar e agir em função do bem dos súditos. E aqui nós vamos ter a substituição da virtude humanista pela noção maquiaveliana de virtude, que também muitas vezes é traduzida por virtude, é o termo italiano, né? Se escreve assim como se diz, virtude, com U no final e acento grave, né? Mas nos trabalhos mais sérios sobre Maquiavel não se costuma traduzir o termo virtude, se costuma usar mesmo no original italiano exatamente para distinguir o sentido que Maquiavel atribui à virtude, né, do sentido humanista de virtude, né? Por quê? O que faz Maquiavel é redefinir o sentido de virtude em termos puramente políticos, preocupando-se mais com o efeito da ação do que com a sua intenção. Em lugar da prática de um catálogo fixo de virtudes morais, virtuoso, no sentido maquiaveliano, é aquele que sabe agir de acordo com as exigências das circunstâncias, harmonizando fortuna e virtude. Fortuna se refere às circunstâncias externas, né? As circunstâncias em que o príncipe vai agir. Enfim, há uma longa discussão aí sobre o termo fortuna também. Então, trata-se de harmonizar fortuna e virtude, sem levar em conta a clássica diferenciação entre virtude e vício. Por essa razão, o conteúdo da noção de virtude tem necessariamente que ser flutuante, oscilante, sem determinações a priori. Flexibilidade constitui seu traço essencial, né? Então, o príncipe virtuoso, né, como a gente já mostrou, é aquele, no sentido humanista, é aquele que pratica todas as virtudes e evita todos os vícios. O príncipe dotado de virtude, no sentido maquiaveliano, é aquele que não se perturba com essa diferenciação, tanto pode praticar a virtude, aquilo que é concebido tradicionalmente como virtude, como vício, porque o que ele tem em vista é a eficácia da sua ação, né? Então, a virtude não tem um sentido fixo, pré-determinado, como tinha a virtude humanista, aquele catálogo fixo de qualidades e vícios, né? A maior qualidade do príncipe dotado de virtude é flexibilidade, é saber adequar a sua ação às exigências do momento, das circunstâncias, né? Da ordem política em que ele tem de agir, né? Então, eu estava dizendo que flexibilidade, né, constitui traço essencial da noção de virtude, como se pode depreender da postura que Maquiavel prescreve ao príncipe novo, né? O que ele diz que o príncipe novo deve fazer, né? Que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os ventos da fortuna e a variação das coisas lhe ordenam, e como se disse acima, não partir do bem, podendo não partir do bem, não saia do bem, mas
saber entrar no mal se necessário, né? Então vejam essa flexibilidade, né? Esse caráter O realismo político de Maquiavel o leva a romper com a concepção humanista da virtude em nome da eficácia política. Na ótica do autor, os atos de força justificam-se pela obra de regeneração do Estado corrompido, que era o que se apresentava na Itália da época, né? Uma grande desordem política, enfim. Mesmo os atos de força podem justificar-se tendo em vista a reorganização do Estado corrompido, a reorganização da vida civil em benefício da maioria. E essa é a grande meta política de Maquiavel, né? Então não é que Maquiavel rompe com a ética humanista e cristã, né, para recusar qualquer ética. Ele propõe outros valores e outras metas. E no âmbito político, a grande finalidade, isso fica mais claro, muito claro, na outra obra de Maquiavel, nos discursos da primeira década de Tito Livio, né, a finalidade do Estado é a realização do bem comum. Assim, diz Maquiavel, em nome dessa eficácia política, né, ele vai dizer o seguinte: nunca um espírito sábio reprovará a alguém as ações extraordinárias que empregou para ordenar um reino ou constituir uma república. Se o fato o acusa, convém que o resultado o excuse. Então veja que não é aquela história de que os fins justificam os meios, não é assim, né? Determinados meios, o recurso a ações extraordinárias. O que são ações extraordinárias para Maquiavel? É o uso da força, que ele chama de ações extraordinárias, remédios fortes. Vejam que ele reconhece que o uso da força não é uma moeda corrente da política, é algo extraordinário, né? Ele não faz apologia da violência, da crueldade, mas ele recomenda o seu emprego quando necessário, em vista do bem da maioria, né? Ele diz, bem, se o fato o acusa, quer dizer, se o príncipe assume uma conduta em princípio condenável do ponto de vista daquele perfil do bom príncipe, né? Então, se o fato o acusa, convém que o efeito, isso é o resultado da sua ação, né? O resultado político da sua ação, o excuse, né? O desculpe, o justifique, né? daquele fato, né? Em nome da eficácia política, o príncipe está, portanto, autorizado a fazer uso de todo um arsenal de artifícios baseados na astúcia, visando conquistar a aceitação do povo para um projeto político que, embora também seja do seu interesse e do interesse do povo, ele não está capacitado a compreender, segundo Maquiavel, né? A dar uma adesão consciente e racional ao projeto do príncipe. Por isso é que ele justifica a manipulação do príncipe, né? O príncipe manipulando o povo, mas ele justifica dessa forma. Bem, mas isso que o príncipe está fazendo também é no interesse do povo, né? O povo é que às vezes não compreende isso, então precisa dissimular um pouco esse tipo de conduta. O fato de que o povo, por vezes, se veja ludibriado ou seja convertido em objeto de manipulação pela astúcia do príncipe, parece não constituir problema para o autor, uma vez que tal engano supostamente se daria em seu próprio benefício e instituiria, ainda que a um nível rudimentar, alguma relação de troca entre governante e governado. Essa é a justificativa de Maquiavel. Quem quiser que acredite, né? É isso. Gente, tem aqui algumas referências bibliográficas. Olha, esse primeiro livro, o do De Grazia, é uma obra muito interessante, porque o autor vai mesclando fatos da vida de Maquiavel, trechos de sua obra, contexto histórico, né? É bem interessante.
Esse segundo, o do Lefort, Le Travail de l'Homme, Maquiavel, nós não temos tradução em português. Ela está aí, se alguém eventualmente, para quem lê francês, é uma obra excelente e é uma obra que para mim foi muito importante como referencial da minha pesquisa de tese de doutorado. Então, como o professor Pedro diz, eu estou aqui reconhecendo a minha dívida, né? Não poderia deixar de colocar aí o Lefort. Depois nós temos esse Machiavelli, Tutte le Opere, é a obra completa do Maquiavel em italiano. Por que eu coloquei aí? Porque as traduções que eu fiz, as citações que eu fiz de Maquiavel, eu traduzo direto do texto original, porque as traduções portuguesas não são fiéis. Tá? O Príncipe não tem tantos problemas na tradução que aparece aí na coleção dos pensadores, mas o Comentários da primeira década de Tito Livio, publicado pela UNB, pela editora da UNB, é terrível, distorce totalmente o texto. O Príncipe também tem alguns problemas. Depois, então vocês têm aí o Príncipe em português, na coleção Os Pensadores, né? É um texto relativamente curto, né? Dá para ler tranquilo. Depois eu coloquei 2 trabalhos meus. O último deles é a minha tese de doutorado, O Imaginário do Poder e o Poder do Imaginário, Maquiavel, que se encontra disponível na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, né? Foi defendido lá, tá lá na biblioteca para quem quiser consultar. E esse outro é um livrinho, Maquiavel, Educação e Cidadania. Foi um livro que eu escrevi para uma coleção sobre essa questão específica, né? Educação e cidadania, tendo como pano de fundo essa pesquisa que eu tinha feito já no doutorado. Bem, passamos à fase das perguntas. Uma colega, Sandra, pode levantar, por favor, para que todos vejam. Alguém, por engano, pegou a pasta dela, com o nome dela, as anotações dela, e mais $100 mil também. Ela pede de volta só a pasta, com as anotações dela. Agora que dá para levar 100 mil na cueca, você sabe. Por favor, pode vir quem vai fazer perguntas, por favor. Parece que a moda agora aqui, nós temos outra pasta também surrupiada ontem. Então, por favor, os maquiavélicos da sala devolvam. Haverá um sensor na saída para saber quem tem. As pessoas que têm dúvidas, por favor, podem vir aqui à frente. Por favor, quem tem dúvidas para fazer. Pode ser um efeito da grande clareza da professora Lídia também. Não existência de dúvidas, pode ser um efeito da clareza. Alguém tem uma dúvida direta ou vão apenas assediá-la ao final? Lá atrás, vem vindo uma dúvida. Schnell, hurry, quick, dépêchez-vous. Presto. As dúvidas vêm vindo, então. Professor Célio de Mauá, por favor. Bom dia, professora. Quando a gente lê o Maquiavel, muitas vezes a gente reduz toda a nossa leitura no livro Príncipe. E quando buscarmos, por exemplo, um pouco além do livro Príncipe, nós nos deparamos com um Maquiavel bastante diferente, né? Como ele é popularmente conhecido. E muitas vezes as faculdades, elas acabam mantendo esse mesmo sistema. Então, por exemplo, Maquiavel passa a ser conhecido por determinadas frases de forma isolada. A senhora já deu um respaldo mais ou menos para justificar algumas delas. E isso torna Maquiavel popular e até o conceito maquiavélico. Mas quando partimos, por exemplo, para o outro livro, que é o Discorsi, o Maquiavel aparece de uma forma diferente do Príncipe. Por que não tem essa preocupação, se insiste tanto em bater na mesma tecla da forma como que a história coloca Maquiavel como defensor de um regime absolutista, onde o governo pode tudo em detrimento somente das suas intenções? E sendo que Maquiavel, ele coloca isso como uma forma bastante diferente nos outros livros. Seria essa pergunta. Obrigado. Você tem toda a razão. Realmente, o Príncipe é uma parte do pensamento político de Maquiavel.
E as pessoas, muitas vezes, lendo apenas o Príncipe, já procuram definir a posição política de Maquiavel, e aí se incorre em alguns equívocos. Por exemplo, se considera então que no Príncipe, Maquiavel defende, né, Maquiavel assumiria uma posição monarquista, defensor do regime principesco, né? Daria conselhos ao príncipe sobre como governar bem, enfim, né? Jogaria água nesse moinho, né? Na verdade, quando nós lemos a obra mais ampla, mais extensa de Maquiavel, especialmente os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que alguns autores consideram uma obra até mais importante do que o Príncipe, embora ela seja menos conhecida, nessa obra, Maquiavel vai defender o regime republicano. Ele vai defender a república e, sem dúvida, esta é a posição de Maquiavel. Maquiavel não é monarquista. Para Maquiavel, o melhor regime é a república. Por quê? Porque segundo Maquiavel, só nessa forma de Estado se realiza efetivamente o bem comum. E aí algumas pessoas dizem, bem, então há uma contradição em Maquiavel. No Príncipe ele é monarquista, né? Nos discursos ele é republicano. Não há contradição, né? Porque o pensamento político de Maquiavel é o seguinte: embora ele considere que a república é o melhor regime, ele diz que a república é um regime que só pode ser instaurado dentro de certas circunstâncias, dentro de certos condicionantes. Ele considera que, na situação em que viviam a maior parte das cidades italianas naquela época, uma situação que ele diz de grande corrupção, né, em que as leis não são obedecidas, em que há muitos tumultos, muitas desordens, diz ele, o regime republicano não dá certo, não funciona. É preciso, primeiro, organizar essa sociedade, colocar ordem, acabar com essa corrupção dos costumes, das leis, etc, etc. E isso, dizia Maquiavel, só poderia ser feito pelo braço forte de um rei. Então, ele defende o regime principesco como aquele momento de organização, como uma etapa apenas, né, política, em que se vai promover a organização do Estado corrompido. Uma vez realizada esta obra, se deveria passar então à instauração do regime republicano, né? Isso é o pensamento político de Maquiavel em geral. Então, quando ele escreve O Príncipe, ele está mostrando como deve funcionar este regime, e vejam, ele está pensando este regime para funcionar numa cidade, numa situação política de corrupção, como dizia ele. Por isso ele é tão duro. Né? Por isso ele faz uma série de recomendações ao príncipe, que o príncipe vai ter que enfrentar desordens civis, a desobediência à lei, instituições que não funcionam, né? Direitos que não são respeitados, reorganizar tudo isto para que em seguida venha a república. Eu diria que, embora o Príncipe seja a obra mais conhecida, até o Príncipe pouquíssimo lido, né? As pessoas acham que ouviram falar que Maquiavel diz que os fins justificam os meios, e isso já seria suficiente para saber o que pensa Maquiavel, né? Não precisaria ler mais nada, né? Não precisa ler nada do autor, né? Então, até o Príncipe é pouco conhecido, os discursos mais ainda, mesmo porque é uma obra muito mais extensa, um discurso bem extenso. Está dividido em 3 livros, com muitos capítulos, mais de 50 capítulos cada livro, né? Então, já é uma obra um tanto quanto mais extensa. Só uma observação, por que eu uso o termo maquiaveliano e não uso maquiavélico? Nos estudos, o adjetivo que classifica o pensamento de Maquiavel, né, nos estudos mais sérios, nós preferimos usar o termo maquiaveliano, porque o termo maquiavélico adquiriu um sentido, embora esse termo maquiavélico tenha tido origem no nome de Maquiavel, ele ganhou um sentido que se tornou independente do pensamento do autor. Designa algo diabólico, pérfido, enfim. Já não se refere ao pensamento de Maquiavel tal como
o autor pensa, né? Mas há uma certa leitura que procura demonizar Maquiavel, né? Então, nós classificamos, quando nos referimos quando usamos o adjetivo para classificar o pensamento de Maquiavel, preferimos usar maquiaveliano, que maquiavélico passou a designar outra coisa. Professor Sandro, Leste 3. Bom dia aos colegas, à professora. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu também perdi a minha agenda com anotações, com uma agenda amarela. Se alguém encontrar aí, por favor. Professora, eu gostaria de fazer uma questão que envolve um pouco a questão da relação entre o pensamento do Maquiavel e a atividade didática, né, do professor, enfim. Dentro dessa ressignificação que ele faz da questão ética, tal como a senhora apresentou, como ficaria a questão da autonomia do aluno e do protagonismo juvenil? Você poderia explicitar melhor essa última parte? No sentido de que, assim, se a questão da eficácia do poder, de quem conduz a ação, da ação para com o outro, que parece que é o que Maquiavel coloca enfaticamente aí no Príncipe, né, que ele precisa ter esse domínio sobre as situações, como ficaria em relação ao trabalho da educação, fazendo uma certa ponte para o trabalho da educação, de uma atividade pedagógica, a esse espaço em que o aluno precisa desenvolver a questão da autonomia e a sua capacidade de agir por si mesmo, sem uma orientação nem domínio das suas ações necessárias? Olha, veja, quando Maquiavel discute, né, essa discussão que eu apresentei aqui, a relação entre ética e política, ele está falando da conduta do príncipe, do governante. Então fica muito difícil a gente transpor isso para a ação do homem comum, dos indivíduos, né? Para vocês terem uma ideia de como Maquiavel estabelece essa diferenciação, eu estava me lembrando agora de um exemplo muito interessante que ele dá lá nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, acho que é no terceiro livro. Ele conta o caso de um famoso cidadão romano. Ele dá muitos exemplos sobre a história de Roma na sua fase republicana, porque ele considera que ali nós temos uma experiência histórica de realização do bom governo, daquilo que ele considera o melhor governo, que é a república, né? Então ele vai dar um exemplo de um rico cidadão romano chamado Espúrio Mélio. Maquiavel conta que numa ocasião em que havia grande escassez de trigo em Roma, e portanto o povo começava a passar fome, falta de pão, etc., esse cidadão riquíssimo, Espúrio Mélio, resolveu distribuir ao povo a sua provisão particular de trigo. Ele tinha lá, riquíssimo, muito trigo armazenado, e ele, né, resolveu então amenizar a fome do povo distribuindo, né, esse trigo. Aí diz Maquiavel, como naquela época as instituições em Roma não estavam ainda corrompidas, o Senado julgou o comportamento de Espúrio Mélio muito perigoso para o Estado, né? Espúrio Mélio foi julgado e condenado. E aí Maquiavel comenta por quê, né? Porque ele diz o seguinte: veja, a ação de Espúrio Mélio, que não podemos sensatamente condenar, não podemos racionalmente, sensatamente condenar. Por quê? Porque foi um ato de bondade. Enquanto ato moral, não podemos condenar. Por isso que eu disse, Maquiavel não contesta esses valores, né? Ele não rompe com eles a partir da sua contestação ética, né? Não podemos condenar. No entanto, essa ação pode ter consequências políticas perigosíssimas. Por quê? Porque um cidadão que assim age, ele começa a criar uma afeição, né? Começa a criar vínculos pessoais entre ele
e os cidadãos, e esse cidadão pode, num determinado momento, achar que, sendo ele tão respeitado, tão querido e tendo o apoio de uma parte da população, ele pode resolver conspirar, tomar o poder e instituir uma tirania. Então, Maquiavel diz, veja, é uma ação que moralmente eu não posso condenar. O cidadão particular que faz isso, ele está sendo bondoso, ele está amenizando a fome de alguém, tá? Agora, isto, como comportamento político, é perigoso. Por quê, diz Maquiavel? O cidadão deve se afeiçoar ao Estado, às instituições, e não a particulares. Porque no momento em que se criam, em que as relações políticas, as relações com a instituição são substituídas por relações particulares, entre indivíduos, diz ele, eu tenho aí um grupo de interesses, eu tenho aí um grupo de partidários, de amigos particulares, que podem, num determinado momento, conspirar, dar um golpe e instituir uma tirania, né? Então, isso para mostrar, gente, como há uma distinção, tá? Por isso que muitos dizem, bem, Maquiavel separa a ética da política. Sim, ele julga que a ética no comportamento individual, pessoal, é uma coisa, né? Então, um ato que é bom moralmente pode ser mal politicamente, pode ser condenável politicamente, na ótica de Maquiavel, né? Então, não sei se eu conseguiria estabelecer essa relação que você pede, né, da discussão de Maquiavel com a questão da autonomia do aluno, da capacidade de agir por si mesmo. Eu acho que, na verdade, o estudo desses autores, né, na medida em que eles vão desvendando para a gente certos mecanismos pelos quais as coisas ocorrem, vão nos ensinando. O que Maquiavel nos ensina? Maquiavel foi lido de todas as óticas, e uma das óticas pelas quais Maquiavel é lido é o seguinte, que Maquiavel, na verdade, né, não estaria com o príncipe dando lições ao príncipe sobre como exercer o seu domínio sobre o povo, que os príncipes saberiam fazer isso muito bem e não precisariam das lições de Maquiavel. O que Maquiavel estaria, na verdade, é desvendando para o povo quais são os mecanismos através dos quais, né, o povo é dominado pelo príncipe. Nesse sentido, Maquiavel estaria prestando um serviço às causas populares ao desvendar, né, talvez todas essas leituras tenham a ver, né? Realmente, lendo Maquiavel, eu garanto para vocês que a gente começa a ficar muito mais esperto para olhar os nossos políticos, a realidade política. A gente começa a perceber que há algo por trás das aparências que deve ser pensado, que é preciso ver para além das aparências. Então, eu penso que todas essas discussões, quanto mais a gente consiga levar para o aluno discussões desse tipo, enfim, do tipo que vocês fizeram ontem à tarde com o Locke, não só a discussão política, mas também a discussão no campo da teoria do conhecimento, tudo isso contribui para a autonomia do aluno, tudo isso contribui para a sua capacidade de pensar por conta própria, né? de não se deixar levar pelas versões que circulam na mídia, né? Nos meios de comunicação em geral, que anda por aí nas bocas, né? Ele começa a ter uma maior autonomia de pensamento. Mas o que eu disse na minha palestra anterior, a autonomia não nos é dada, nem cai do céu, ela precisa ser construída, e ela é construída dessa forma, com um trabalho paciente, né, de analisar os mecanismos através dos quais certas realidades estão aí, né, postas para a gente. Professor Abel, São Bernardo. Só para tirar uma dúvida, seria possível fazer alguma associação, ou de que forma poderíamos associar o pensamento de Maquiavel, nessa forma de explicação, com a propaganda, não é? Com as propagandas, com a mídia,
com os estados totalitários, com as ideologias, não é? E com essa concepção pós-moderna, não é? Que foi falado na palestra anterior, não é? Essa concepção política vigente hoje. Olha, eu suspeito que seja dificílimo encontrar um político que não tenha o Príncipe como seu livro de cabeceira, né? O grande problema é que nem sempre eles sabem ler muito bem, né? Porque o Príncipe Maquiavel, né? Não é, né? Essa coisa mais pequenininha que a gente tem por aí muitas vezes, né? Então, é claro que há toda uma atualidade de Maquiavel, né? Em relação à propaganda e à mídia, né? Uma coisa que me espantou muito quando eu pesquisei Maquiavel, e por isso eu me sensibilizei muito pela obra do Lefort, do Claude Lefort, porque ele vai fazer essa leitura de Maquiavel. É impressionante que um autor do início do século XVI, O Príncipe foi escrito em 1513, né, já tenha conseguido perceber a importância da imagem, a importância do imaginário no campo político, né? E me impressiona muito também a discussão que Maquiavel faz, né? Porque relacionando aí com a ideologia agora, né? Você veja que do ponto de vista do pensamento de Marx, por exemplo, e dos marxistas, tanto do ponto de vista do pensamento marxiano como do pensamento marxista, né? Quando se trabalha a questão da ideologia, se pensa, né, numa falsa consciência, uma falsa concepção da realidade, e aqueles que se colocam numa perspectiva marxista, especialmente no campo da educação, ou enfim, no sentido mais amplo, têm a preocupação de mostrar, né, de desvendar os mecanismos ideológicos através dos quais se produz uma consciência falseada da realidade, né, e a preocupação, vou usar aqui os termos que o pessoal usa, com a aquisição de uma consciência crítica, de uma consciência verdadeira sobre a realidade. É muito engraçado que Maquiavel, no começo do século XVI, percebendo a importância das representações, do imaginário no campo político, em nenhum momento Maquiavel vai pensar num processo pedagógico de ensinar o povo a desmistificar essas falsas representações. Diz, olha, é assim que o povo vê, é assim que o povo julga, né? E em nenhum momento ele se propõe, pelo menos no regime principesco. Na República, lá nos discursos, a coisa se coloca de outra forma. Mas no regime principesco, ele pensa o seguinte, Maquiavel coloca a coisa da seguinte forma: o povo é muito simples, se guia pelas aparências. Significa que ele não consegue compreender o projeto político do príncipe como totalidade. Não dá para ele compreender. Se ele compreendesse, ele entenderia as ações do príncipe, mas não dá para compreender. E Maquiavel em nenhum momento se propõe a mostrar para o povo o verdadeiro sentido do poder, né? Ou desmistificar essas capas falsas, imaginárias que ele tem sobre o príncipe. O que ele propõe ao príncipe? Que manipule esse imaginário, que se utilize desse imaginário, né, para realizar aquilo que é interesse do povo, mas o próprio povo não sabe disso, né? Então é bem diferente, por exemplo, a perspectiva que Maquiavel assume sobre a questão da falsa consciência que se guia pelas aparências e não vê para além das aparências. É muito diferente a solução que Maquiavel dá a essa questão da solução, por exemplo, marxista de desvendamento da ideologia. Maquiavel nunca se propõe, né, no regime principesco, a fazer esse desvendamento. Ele diz, o importante é que o príncipe construa uma ordem política que beneficie o povo. O povo não vai entender, né, tudo aquilo que ele é obrigado a fazer para chegar lá, né? E também não dá para ficar explicando, né? Em vez de ficar explicando, então vamos usar de astúcia, conseguindo que o povo aceite esse projeto,
mesmo que sem entendê-lo, né? E aí vem então todos os artifícios propostos ao príncipe no uso da astúcia. Obrigado, professora Lídia. Então, acabou o nosso almoço agora.